perguntam, não, o que você acha que vai ser o futuro dos meios de pagamento? Talvez você vai me perguntar isso. Eu já falei várias coisas, né? Eu também já respondendo, mas é muito difícil dizer o que vai ser exatamente o futuro. Você tem Open Finance. Hoje a gente tem conciliação e extrato. Será que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai fazer tudo por Open Finance e vai ter uma visão total da vida financeira do estabelecimento fornecida pela utilização do Open Finance? É uma boa pergunta, na minha opinião, é uma ótima hipótese. Mas é uma hipótese. O que você tem que estar preparado para que tudo isso aconteça. Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar com o Stanislau Bassols, o Stanis, CEO da Cielo. Stanis, obrigado aqui por você ter topado esse papo conosco, viu? Um prazer é meu. Vai ser bacana. Boa. Pessoal, eu queria dar um disclaimer aqui bem legal. Eu agora estou fazendo resumos e mapas mentais de todos os nossos podcasts. Se você quiser ter acesso a isso, você vai ter que ir na descrição e ali vai ter um link para você poder receber isso, porque no final tem que arranjar alguma forma de te enviar. Então, você vai ali, vai clicar no link e depois vai ser redirecionado ao resumo e o mapa mental dessa conversa. Vai ser bem legal para você estudar. Eu quero incentivar, Stanis, as pessoas estudarem como eu estudo os podcasts, sabe? Porque aqui tem... Sabe aquele 1% que você escuta e te dá um clique? Isso acontece para mim toda vez que eu gravo. E eu quero que as pessoas tenham isso também. Mas para isso, elas precisam entender que isso daqui é realmente uma fonte de conteúdo, não é só entretenimento, sabe? O teu clique te dá durante a gravação ou depois? Depois. Então, estudar é a parte importante, entendi. Exatamente. Aqui eu tô falando, tem uma coisa que me dá um clique e outro, mas sabe quando você deita no final do dia e começa a processar? Eu falo, caraca, ele falou aquele negócio. Pá! Aí eu já vou lá, ligo, aí mando mensagem, gravo áudio para mim mesmo. Enfim, eu sou meio noiado, né? Então eu vou fazendo de tudo. Mas, Stanis, cara, queria começar esse papo falando sobre Cielo e você. Como é que começou essa relação? Como é que foi a trajetória até você chegar como CEO da principal empresa de pagamentos do Brasil, né? Essa é a verdade. Você está... Você quer a trajetória? No topo da cadeia alimentar no meio de pagamentos de uma empresa que, cara, não tem o que dizer, né? Ela é conhecida não só no Brasil, mas no Brasil afora também, né? Então, por favor, conta aí como é que foi essa trajetória. Trajetória. Olha, eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe era costureira, meu pai era chefe de almoxarifado. Os dois faleceram quando eu tinha 8 e 9 anos. Caramba! E aí ficou eu e minha irmã, eu tive que me virar, comecei muito cedo a me virar e fiz algo que você falou agora há pouco, estudei muito. Aí eu ganhei várias bolsas de estudo, terminei fazendo poli, combinando com fazer engenharia. Fiz engenharia de um jeito, assim, super pragmático. Eu era bom de matemática, bom de física, gostava, mas eu ia bem em tudo. Mas eu decidi fazer engenharia porque eu enxergava que era o que ia dar dinheiro mais rapidamente para mim, que naquela condição era algo relevante. Depois de 2, 3 anos trabalhando com engenharia, eu falei assim, não é minha praia. Eu rapidamente orbitava, eu começava fazendo projeto e terminava ou em temas de gestão ou em temas de finanças. Era o jeito que terminavam todos os projetos que eu entrava. Eu trabalhava na Siemens na época. E em algum momento, a Telefônica tinha acabado de comprar uma operação aqui no Brasil. Na verdade, 2 operações, mas uma operação grande em especial. Eles estavam buscando pessoas novas. Eu terminei entrando na Telefônica, entrei como analista de planejamento, muito ligado à controladoria, a temas mais de finanças, de fato. Aí, de lá, fui para marketing, de marketing fui para planejamento estratégico, inteligência competitiva, virei responsável por uma pequena business unit. Aí fui trabalhar na América Latina pela Telefônica, responsável por pequenas e médias empresas de Peru, Chile, Argentina, Colômbia e Brasil. Em algum momento, voltei para o Brasil como vice-presidente da Telefônica, fiquei quase 10 anos como vice-presidente. Aí não tinha 40 anos, já tinha passado por quase todas as áreas da empresa. Caramba. Aí eu fiz um M&A muito grande, o M&A quando a Telefônica Vivo, né? Nessa época a gente já chamava a empresa de Vivo. Quando a Vivo adquiriu a GVT, eu fui responsável
por liderar o projeto de M&A, então eu já tinha feito um pouco de tudo. Aí eu não tinha menos de 40 anos, falei assim, pô, vou experimentar algo novo. E estava naquele buzz de todo mundo querendo fazer algo digital, ter o seu startup, um startup para chamar de seu, e tinha uma empresa chamada VR, a VR Benefícios, que ela estava voltando para o mercado. Ela tinha vendido, cerca de 10 anos antes desse fato, ela tinha vendido a carteira de clientes dela para a Sodexo. Ela estava buscando um presidente para retomar a operação, porque tinha acabado no compete dela com a Sodexo. E uma família fantástica, chamada família Scheinman, que tem um presidente que chama Cláudio Scheinman, que tinha uma visão de ter uma empresa que fosse muito mais digital do que as outras, então que produzisse a mesma coisa que as demais empresas, mas com um trilho digital, um trilho diferente. O que para a empresa e para a cultura das pessoas que estavam lá era uma transformação. Eu terminei aceitando, a empresa na época faturava quase zero e tinha a gente chama de volume transacionado também um valor muito baixo, poucos estabelecimentos. Então e é uma plataforma de dois lados exatamente como a que eu estou hoje. Que é de um lado você tem estabelecimentos, né? No caso restaurantes, bares, supermercados e afins. E do outro lado clientes, né? Usuários. Você precisa desenvolver os dois lados. Porque se você tem clientes e não tem estabelecimentos, não funciona. Então foi um negócio bacana de começar do zero. Desafio enorme, só que uma empresa que tinha marca e tinha capital, o que não é qualquer startup que tem isso daqui. Então, e tinha acionistas com uma visão de mercado muito, muito bacana. Na combinação deu certo, fiquei lá 3 anos e meio, saí, a empresa já tinha algo entre 7% e 10% de market share, então, e ascendente, né, obviamente. Fiquei ainda no conselho da VR por mais alguns anos. Da VR, eu fui pegar um outro desafio de turnaround, que era a Sky. A Sky existe até hoje, mas o óbvio seria ela não existir, porque era uma empresa de mídia que entregava mídia por TV por assinatura, por satélite. Então, na sequência, satélite estava morrendo mais rápido que TV por assinatura, que também estava morrendo por streaming. Como reinventar a empresa em outros trilhos foi uma aventura bacana. A empresa era da AT&T. A AT&T não tinha muito conhecimento de Brasil e principalmente... A Sky é da AT&T? Era da AT&T. Aí era da AT&T. A AT&T comprou, na verdade foi um efeito, sabe aqueles efeitos colaterais. A AT&T tinha comprado a operação da DirecTV e Mundo. Ela estava com interesse na DirecTV USA, mas ela terminou ganhando a Sky e a DirecTV América Latina a reboque. Durante esse período eu fui CEO da Sky. Em algum momento eu virei o CTO do DirecTV Go, que era a plataforma de streaming que eles estavam montando. Então foi uma época bem bacana e buscar novos negócios, vender serviço de valor agregado, começar a pensar em como trabalhar com fibra e outros investimentos. E eles queriam sair do Brasil, em especial do Brasil, mas queriam sair do Brasil e da América Latina. Vários motivos, foco, mas também acho que falta de conhecimento de como lidar com... Eu lembro uma vez que a taxa de juros nos Estados Unidos acho que aumentou 25 basis points, 0,25. Eles enlouqueceram. Eu ficava pensando, gente, não é à toa que eles não conseguem entender a volatilidade do Brasil. Foi uma época que o IGPM tinha descolado e os contratos de conteúdo com a Globo eram por IGPM. Então, explicar para eles por que o IGPM estourou era um negócio que gastava tanto tempo, tanto esforço, que fazia sentido mesmo eles saírem da América Latina. Então, realmente fazia sentido. E aí, em 2 anos, a gente terminou fazendo boa parte do turnaround. A gente vendeu a operação. Aí, como vendeu a operação, terminei saindo, porque não fazia muito sentido continuar no formato novo. Vendemos para um grupo argentino. Então, foi bem bacana para a AT&T, para mim também, em termos de experiência. E terminou acontecendo tempo que a Mastercard estava buscando um presidente para a operação aqui no Brasil. E aí eles se interessaram pelo meu perfil, a gente terminou conversando, eu vim para a Mastercard para conhecer de meios de pagamento, mas o principal objetivo na Mastercard era tocar os outros temas que não, ironicamente, os outros temas que não meios de pagamento. Eles têm, a Mastercard é uma empresa incrível que tem uma quantidade de plataformas de tecnologia enorme. Sim. Ela estava
buscando crescer essas plataformas. Hoje, provavelmente a maior parte das receitas da Mastercard Brasil e Mundo vem de outras linhas que não meios de pagamento. Então, era acelerar essa tendência naquela época. E estando na Mastercard, terminei chamando a atenção dos controladores da Cielo, que me buscaram. E aí, em algum momento, eu achei que o desafio era super bacana, uma empresa líder, mas que, como toda líder, tem o seu legado, tem os seus desafios de como não só continuar na liderança, mas principalmente como evoluir em um setor que está passando por várias revoluções, não uma revolução, várias revoluções. E eu terminei aceitando e vim para a Cielo. Acho que isso sumariza aí a história. Caramba, muita experiência já acumulada. E uma coisa que chamou a atenção foi realmente você já conseguir ser C-level, executivo, CEO, antes dos 40 que você comentou, né? Então, ali foi com que idade, mais ou menos? 39. 39. Então, com 39 você já estava... No limite. Mas você já estava numa posição super relevante, né? Que é bem diferente da média de mercado, né? Mas é interessante, é uma consequência da história que você vai acumulando, né? Então, eu tinha passado por muitas áreas. Eu não sei se exatamente meu sonho, quando eu comecei a trabalhar, era me tornar CEO. Acho que não. Acho que era trabalhar o melhor possível e evoluir naquilo que eu fazia. E como consequência da evolução, terminou acontecendo de eu ganhar posições, cargos. Vários deles eu realmente não esperava. Foram surpreendentes ao longo da história, da trajetória. E terminei chegando aqui, mas é interessante como é a soma de vários pequenos fatos e outros grandes fatos que levam a gente para esse caminho. Uma coisa também que vale a pena te dizer, até por curiosidade, aqui os CEOs que a gente já entrevistou, um pouco mais de 60% são de engenharia ou economia. 60%? Uau. Eu diria que mais. Talvez só não é mais porque talvez eu não tenha nem perguntado. Porque eu não me ligava no início em entender um pouco da trajetória e eu comecei a ficar aficionado pelas pessoas que passam aqui para criar os padrões, sabe? E existe um padrão, desde que eu me toquei de começar a analisar dessa forma nos últimos anos. Engenheiros e economistas são a predominância dos CEOs que passam por aqui. Isso é interessante. Engenharia dá uma... Economia seguramente é a mesma coisa. Te dá uma capacidade de estruturar o pensamento, que no final é uma da ferramenta que você mais usa, né? Sim. Como priorizar, como pensar. Mas tem várias coisas que você não aprende em engenharia. Uma delas é como ouvir. E que no final, conforme você vai avançando na carreira, o mais sutil vai ficando cada vez mais relevante, né? A pergunta que você quer sempre entender é o mais sutil. Provavelmente vai ser o que você vai tentar extrair dessa conversa. E quando você estiver fazendo o mapa mental que você mostrou agora há pouco e utilizando suas ferramentas de Advanced Analytics, é isso que você busca. Então, é uma jornada, né? A gente sai do mais concreto e vai para o mais sutil. Sim. Eu em algum momento vou lançar um livro daqui das pessoas que passaram, então vou te avisar. Mas, continuando, você entrou na Cielo, que é a potência que a gente sabe que a Cielo é, né? Hoje ela é número 1, né? Ela é número 1 em diversas medições, sim. Ela é número 1 em meios de pagamento. Mas nem tudo são flores, né? A Cielo, apesar de ser a número 1, ela teve que trabalhar para continuar sendo a número 1. E uma coisa que eu queria explorar com você é como é que foi a dinâmica da transformação de varejo que você acompanhou nos últimos anos e os movimentos que você acabou olhando assim para a Cielo como um todo, para você poder continuar aí sendo o que é. Queria escutar um pouquinho disso. Uau. São tantas revoluções. Deixa eu pensar. Acho que você tem uma revolução que aconteceu no varejo ao longo dessas últimas décadas, ou dessa última década em especial. Uma revolução que está acontecendo em meios de pagamento e seguramente a história da Cielo é a soma das duas partes. Vou começar falando do varejo. Certo. O varejo ele saiu de ser uma operação física para em algum momento se tornar e-commerce. Ele saiu de ser e-commerce para se tornar uma operação física. Ele saiu de ser os dois para ter vendas por mídia social de um jeito super importante.
Saiu de tudo isso para ser omnichannel, saiu de tudo isso para ser omnichannel com você se preocupando com o lifetime value dos clientes, entendendo recorrência, tendo como grande desafio os custos de marketing, em especial os custos de marketing digital. E tudo isso agora com uma camada de AI que muda tudo. Sem buzzwords, você tem desde modelagens que para entender a melhor forma de fazer preço, a melhor argumentação de vendas, o que ofertar para o cliente naquele momento, não o que ofertar para o cliente, porque isso tem muito tempo, mas o que ofertar para aquele micro momento, para aquele insight extremamente especial, como você automatiza o back-end, como que você trabalha com logística num país onde, primeiro, distâncias continentais, você tem impostos que são diferentes dependendo do caminho que o produto faz de fora do Brasil para dentro do Brasil e dentro do Brasil, então mudam substancialmente. Então, como você faz para otimizar tempo de entrega, giro lento, obsolescência do equipamento ou que ele possa vir a estragar, como você faz para fazer tudo isso também, otimizar impostos, começa a ficar um jogo cada vez mais sofisticado que quem consegue destrinchar todas essas variáveis termina ganhando. E o momento do pagamento é um momento de atrito. Pensa na tua jornada, quando você vai, escolhe. Quando você vai no supermercado, a gente gasta um tempo enorme escolhendo se a gente vai comprar um morango do tamanho de um palmo ou do tamanho de um dedo. Você fica olhando, olha o preço, olha embaixo da caixinha, vê se está amassado, aí volta, aí desiste, aí volta de novo, compra. Quando chega na hora do que você pagar no caixa, tua paciência acabou. Você espera 5 minutos, você já fica irritado. Você fala, como é possível que essa experiência está sendo tão ruim, está demorando tanto? Então, o pagamento é algo fundamental, porque você quer que ele seja seguro, você quer que ele aconteça, você quer que a destinação seja aquela que você escolheu, você usuário. Quem está recebendo quer a mesma coisa, só que é um ponto de atrito. Você quer que seja simples, fácil. Então, os meios de pagamento eles foram caminhando em torno disso. Há acho que cerca de 10 anos, quando você olhava... o que são os meios de pagamento? Né? Você tinha dinheiro, boleto, cheque, e você tinha um negócio chamado cartão. Cartão de crédito, cartão de débito, cartão de crédito. Vouchers também de refeição, supermercado. Como que o cartão funciona? O cartão é o pessoal chama relação de 4 partes. Então, você tem a empresa, a bandeira, né? Mastercard, Elo, Visa. Você tem o adquirente, que é quem credencia estabelecimentos, que é uma terceira parte. E você tem os emissores do cartão. Então, você tem essas 4 partes para fazer com que o usuário possa utilizar o cartão. Há pouco mais de 10 anos, você tinha, no lado dos adquirentes, redes fechadas. Então, você tinha alguns bancos que trabalhavam com uma bandeira, outros bancos que trabalhavam com outra bandeira, com exclusividade. Isso fazia com que... e trabalhavam com adquirentes que também eram exclusivas. Então, era um arranjo fechado, era um arranjo que tinha limitações grandes de competitividade. Em algum momento, o Banco Central brasileiro, eu diria que o Banco Central, em termos de regulamentação, foi muito mais rápido do que aconteceu em vários outros países. Ele estabeleceu que você tinha que ter essas relações abertas, ou seja, as bandeiras teriam que ser aceitas por todos os bancos e você poderia ter outras adquirentes. Então, se abriu o mercado, passou a ter uma concorrência enorme que entendeu outras formas de fazer preço, outras formas de ganhar dinheiro. Então, os adquirentes, na época, Cielo e Rede, eles ganhavam dinheiro com o aluguel da maquininha. E com o que a gente chama de MDR, né? Com a taxa que é cobrada. Os novos entrantes entraram fazendo antecipação, ou seja, aquilo que no Brasil, como você tem o crédito, que o estabelecimento recebe depois de 28 dias, ou se é parcelado, recebe em prazos ainda maiores. Você antecipar o pagamento é algo que se mostrou fundamental. E os novos que entraram colocaram boa parte da rentabilidade deles nesse elemento e tornaram mais barato tanto a aquisição da maquininha ou o aluguel da maquininha quanto o MDR. Então começou uma competição muito forte, onde a Cielo foi perdendo market share ao mesmo tempo que novos elementos surgiram. Eu fui contando das mudanças no varejo. Imagina que em meio a essas mudanças do varejo, o varejista não queria mais esperar alguns dias para receber a maquininha ou o meio de pagamento. Não. Ele queria tomar a decisão
tomei a decisão agora. Cadê a maquininha nesse momento? Então, os processos da indústria eles tiveram que se moldar a essa nova época. Então, para uma empresa que estava num duopólio, isso aqui foi um grande desafio. Então, tudo aquilo, imagina que você era a mesma empresa de alguns anos atrás, só que o julgamento do cliente, do consumidor mudou. Então, a visão deles piorou. Como que você faz para recuperar tudo isso? Então, foi um grande desafio que a Cielo teve e que enfrentou super bem, senão não estaremos onde estamos, mas que continuou. E acho que nos últimos 2 anos, se eu puder, acho que tentar entender as ondas de mudança, uma onda de mudança foi melhorar a satisfação do cliente de um jeito incrível, melhorando os processos, mas sem alterar muitos processos. Sim. Uma segunda onda, alterar esse é difícil, alterar o book tecnológico e, consequentemente, os produtos, que é o que, no final, gera resiliência real para a empresa. É o legado que a gente chama. Como conviver com o legado e transformar o legado. E a parte muito legal da época que a gente está vivendo é que eu tinha enfrentado o legado em outras situações. Mas que demora para você tirar o legado. Hoje, você faz um projeto longo, é um projeto de 1 ano e meio, um projeto de 2 anos, assim, é um negócio gigantesco. Então, a oportunidade que você tem de fato, transformar o legado, ela está muito presente. Acho que muito mais presente nos dias de hoje do que ela teve no passado, né? Então, para uma empresa no passado competir com quem estava entrando há 10 anos, 8 anos, 7 anos, era muito mais difícil. Hoje, você consegue programar usando AI. Então, a velocidade que você tem dos programadores, você estava contando agora há pouco que você tem desenvolvedores aqui, você sabe como que eles trabalham utilizando ferramentas de suporte e apoio. Que há pouco tempo era para teste, hoje em dia é para programação. Então, tudo isso faz com que a gente consiga transformar mais rápido, rever os produtos que a gente tem, chegar em produtos que são mais atuais, num mundo onde eu falei que meios de pagamento também está se transformando, num mundo onde a gente saiu de ter o cartão crescendo 2 dígitos, mas está subpenetrado no Brasil, para um momento onde hoje, quando você pega a penetração de cartões do Brasil, antes você fazia a comparação de penetração de cartões do Brasil olhando por arquétipo de consumo per capita. Certo. E o Brasil era a maior penetração por nível de consumo per capita que o país tem. Hoje o Brasil tem um nível de penetração sobre o consumo das famílias de transações com cartão de crédito que é comparável aos Estados Unidos, aos países de primeiro mundo, isso independente do nível de consumo. Tá. Se você coloca por sobre isso as transações PIX, que são feitas da pessoa para a empresa, né, da pessoa para o merchant, isso fica ainda superior ao desses mercados. Então, o Brasil, por todos os desafios que a gente tem, seguramente de fraude, de aliciamento dentro das redes sociais, de golpes, etc. O Brasil foi se desenvolvendo em meios de pagamento de um jeito muito peculiar e, comparativamente, quando a gente sai do Brasil, a gente vê a aceitação de meios eletrônicos de pagamento. Dependendo do país da Europa que a gente vai ou do interior dos Estados Unidos que a gente está presente, a gente fica embasbacado de ver que aqui é cada vez menos presente o papel moeda quando você faz a comparação. Sim. E junto com isso, aparecendo Open Finance. E junto com isso, novas tecnologias que vão, aos poucos, disruptando ainda mais tudo isso que acontece junto, né? Então, porque não acontece separado, tudo junto. Pagamento por aproximação. Então, acho que dados da ABEX, o ano passado, das transações presenciais, 60% foram por NFC, Near Field Communication, né? Por aproximação, utilizando wallets. É uma pequena revolução. Então, a gente está vendo várias revoluções. Então, meio de pagamento com revolução, varejo com revolução, o Banco Central do Brasil, que é extremamente inovador, junta tudo isso a um caldeirão bacana para aprender. Então, é bem legal. Uma coisa que você comentou que eu acho muito relevante é frição. Hoje, o meio de pagamento virou um fator determinante para a conversão de cliente. Ponto. E o que mais o varejista quer, ou o profissional que trabalha com digital, o e-commerce, o que quer que seja, né? A pessoa que vende produto, a empresa que vende produto, o que ela mais quer é diminuir frição. Os meios de pagamento têm servido muito para isso. Já é constatado que
dentro da internet, né? Se você é num e-commerce ou algum tipo de compra online, o formato que é apresentado para o usuário de compra influencia em mais de 40% ali se ele vai de fato terminar, sair do carrinho, vai pagar ou não, né? A gente trabalha, a gente vive com isso também. E aí, eu queria entender como é que você vê esse papel do meio de pagamento, como é que você vê esse papel da Cielo com o varejista, sendo que antes, né, não só vocês, mas o mercado inteiro, ele era um meio de pagamento. Ponto. Era uma forma da pessoa pagar. Hoje não. Hoje ele é estratégico. Ele é estratégico para o business. Se ele escolher o play errado, que vai causar mais frição, ele perde venda. E é uma preocupação geral do mercado, né? Como é que você vê isso? Quais são as ações ou, de repente, quais são as dinâmicas que a Cielo e você tomam para ser esse player estratégico para os varejistas? Tá. Primeiro, acho que vou do geral para as partes. Eu estou há poucos anos em meio de pagamento, né? Como eu entrei, talvez já tarde, né, na indústria, comparar, porque em geral as pessoas que estão na indústria de meio de pagamento, elas estão na indústria há 20 anos, 25 anos. Tem a história de vida delas se mistura com a história dos meios de pagamento, que é super bacana. Para mim é super enriquecedor conversar com todas. Como eu cheguei depois, eu tive que generalizar algumas coisas para eu ter uma boa compreensão. Um dos temas que eu generalizei foi o seguinte: o que não muda? Tem várias coisas que mudam nos meios de pagamento. O que não muda? Você não muda, talvez, uma tríade. De um lado, você precisa, um meio de pagamento, para ele ser bom, ele precisa ter ubiquidade. Por que o Pix funciona? Porque todo lugar que você vai aceita Pix, ou quase todo lugar que você vai aceita Pix. Por que o cartão funciona? Porque quase todo lugar que você vai aceita cartão. Se eu fizer uma bandeira nova, ou se eu fizer um cartão novo, que ele é utilizável em uma parcela dos estabelecimentos e outras não, então você consegue utilizar em alguns restaurantes, mas outros restaurantes não, ele não vai ser cômodo para você. Você vai olhar e falar assim, olha, falta essa incerteza se você vai conseguir pagar ou não, faz com que você tenha que carregar outro meio de pagamento. E o meio de pagamento ele tem que ser completo per si. Então, o primeiro tema é ubiquidade. O segundo bloco é segurança. Então, quem tá pagando quer ter certeza que ele não está sendo fraudado. E você tem inúmeras fraudes que podem acontecer. Você pode ter uma alteração de valor, você pode ter alguém comprando indevidamente, você não sequer estava ali para fazer a compra. Quem está recebendo também não quer ter uma fraude. Então, imagina que você tem um estabelecimento com 4 localidades distintas, você decidiu fazer o pagamento, aceitar pagamento via Pix, você colocou ali o seu Pix, o seu QR Code que representa o seu estabelecimento, e um funcionário do seu estabelecimento colocou um QR Code que é a conta dele. Ele faz isso meia hora por dia, todo dia. Então, é uma fraude que você, como quem recebe, Sim. Você se incomodaria se isso acontecesse. Então, evitar fraude, garantir que tem segurança, trafega muito dado. Você não quer que seu dado seja aberto para ninguém. Então, segurança é o segundo elemento fundamental. Mas o terceiro é simplicidade. Se tudo isso significar que eu estou te dando muito atrito, fricção, como você Sim. disse, nada funcionou. Porque você quer segurança, você quer ubiquidade, mas você não quer atrito. Então, isso aqui, acho que é a tríade que explica bem o que são os meios de pagamento. Eu comentei agora há pouco que, para dar um exemplo, os meios de pagamento eles o varejo ficou cada vez mais omnichannel. Sim. Então, é algo que é natural. Você começa a transação no social, vai para o e-commerce, termina na loja porque você quis fazer uma experimentação e os caminhos são diversos. Tanto que hoje em dia muitos varejistas estudam muito mais o caminho do cliente do que qualquer outra coisa, do que tendência A, B ou C. Porque depende muito da mercadoria. Tem mercadoria que você quer experimentar, mercadoria que você não quer experimentar, tem mercadoria que vale a pena comprar e trocar, Sim. E assim por diante. Dentro disso, imagina que a taxa de aprovação do e-commerce que pode acontecer, tanto no e-commerce tradicional quanto no link de pagamento que é enviado, que você tem que completar, a taxa de aprovação passa a ser algo fundamental. Sim. Tão fundamental que, às vezes, o preço que você está pagando pelo meio de pagamento, você aceita pagar mais ou deveria aceitar pagar mais se você tem uma taxa de aprovação maior com uma fraude menor. Porque a fraude pode te atrapalhar de um jeito enorme e o contrário é verdadeiro.
E se você tem elementos que comprovam que a transação aconteceu, isso aqui é super relevante. O Brasil é o país com maior nível de autofraude. Autofraude é quando o usuário do cartão fez uma transação e diz que não fez. E aí o emissor tem que ter elementos para conseguir identificar que isso não é verdadeiro. Então, sei lá, você foi num shopping, fez 3 compras, você disse que a compra do meio você não fez. Aí o emissor consegue ter os elementos, estou dando um exemplo bem simples, mas que acontece, para dizer que aquilo aconteceu. Então, onde a Cielo entra em tudo isso? Utilizando cada vez mais, colocando tecnologia, e tecnologia é Advanced Analytics, AI ou qualquer outra, mas em geral são as diferentes variantes de AI, para entender a transação, ter certeza que você evita fraude, ter certeza que você evita fraude não barrando transações que são corretas e não barrando estabelecimentos que deveriam estar transacionando, porque senão você tem uma taxa de aprovação mais baixa. Sim. Quer dizer, esses elementos são extremamente relevantes, garantindo que você está presente nos diferentes momentos do jeito que o cliente quiser. Então, o cliente hoje quer pagamento por NFC, você quer pagar pelo wallet fazendo aproximação. E você quer que exista uma inteligência para que, se aquela transação tem toda a pinta de ser válida, não se peça a senha. Então, como que você faz para ter inteligência para que isso, de fato, aconteça da forma correta, que dê segurança para todos os lados? Então, você tem uma série de desafios que são inúmeros temas que são pequenos per si, mas que, no conjunto, dão uma experiência de uso cada vez melhor. O Pix. Acho que o Pix é um bom exemplo. Em algum momento... alguns anos, quando eu estava entrando, acho que no mundo de meios de pagamento, todo mundo se perguntava, com o Pix vai morrer a necessidade de todas as... Fala de relação de 4 partes, você não vai precisar de 4 partes, você vai precisar só do estabelecimento, o Pix é dado pelo Banco Central, então acabou. Não tem... O que acontece? O exemplo que eu contei de fraude do Pix é um exemplo que faz com que os estabelecimentos, para terem uma combinação, lembra que eu falei que tem que ser fácil? O que é facilidade? É comodidade. O estabelecimento quer ter segurança, então ele quer ter certeza que o Pix está transacionando para o estabelecimento. Ele quer ter controle maior, então ele quer conseguir ter uma visão do extrato ou uma conciliação entre múltiplos meios de pagamento. Imagina que é um varejo omnichannel, um varejo que está trabalhando de diferentes formas. Ele quer ter certeza que aquela transação aconteceu e que ele está conseguindo contabilizar e enxergar a visão de caixa dele de um jeito consolidado, cada vez mais simples. E para isso, ele passa a utilizar a maquininha ou o TEF da Cielo de um jeito diferente. A gente gera um QR Code dinâmico que garante essa transação e dá essa simplicidade para ele. Então, é algo que talvez há poucos anos a gente não imaginaria que fosse tão importante quanto é hoje. E para dar uma ideia, eu não posso falar o número porque a gente não divulga, mas cresceu mais de 200%, 230% em 2023 esse tipo de transação. Então, é um tema extremamente relevante. Se for ver, é algo inusitado, né? Quem diria que o Pix estaria passando por algumas partes dessa relação de 4 partes? Você sabe que a gente, enquanto consultoria, quando vai conversar com um negócio, a gente incentiva isso, porque a gente já teve vários casos de fraude de Pix. E o meio de pagamento, ele inibe, ele diminui a questão e inibe que, inclusive, isso se perpetue, porque você tem uma máquina ali, né, gerenciando a situação de compra e venda. Vou te contar um caso até mais pessoal. Eu poderia falar de clientes maiores, mas vou te contar um caso pessoal. A minha mulher, ela tem lojas no Rio de Janeiro e ela começou a tomar golpe de Pix. Que golpe, hein? Vou te explicar como é que era o golpe. A pessoa chega na loja, uma loja num horário de pico, ela consegue entender quais são os horários de pico de determinada loja, ou seja, no caso dela era 5 horas da tarde, né? E aí ele já sabe o preço médio de determinado hall de produtos, ele faz o Pix uma vez, ele paga, depois ele pega aquele comprovante e na hora que ele volta na loja ele adultera o comprovante, ele mexe no computador, ele se passa por uma pessoa, pede para um terceiro ir lá e fala, estou pagando aqui. No horário de pico, ele pede o mesmo hall de produtos, uma outra pessoa, ele apresenta um comprovante adulterado, que é igual ao comprovante do dia anterior, e a atendente não vê.
Nossa. Porque tá adulterado, ela não tem acesso à conta bancária, o comprovante que ela tem é um comprovante que o cara está apresentando. Esse, inclusive, está sendo um dos grandes índices de fraude no varejo físico, que a gente tem detectado com a consultoria. Nossa, que interessante. Eu fui há pouco tempo, eu vou contar uma experiência pessoal também. Eu fui num restaurante, e agora, obviamente, trabalhando na Cielo, eu estou ligado no que acontece tudo, com as né? maquininhas, né? Aí eu via as maquininhas e eles estavam com adesivo, uma adesivação totalmente diferente. Eu falei assim, o que é isso? O pessoal falou assim, teve um dia que vieram aqui, era um restaurante grande, caro, ticket médio muito alto. Vieram num dia de pico, no horário de pico, alguém trocou as maquininhas por maquininhas diferentes, transacionaram durante o horário de pico inteiro nessas máquinas e perceberam alguns dias depois que... Não, depois ainda, que as maquininhas, naquele período eles tinham perdido todo o dinheiro que tinha sido transacionado. E é interessante como aí volta para o tema anterior, né? Você dá a possibilidade de você ter o controle, o extrato pelo aplicativo ou pela web, mas de um jeito simples, rápido, você ter capacidade de enxergar se transacionou e se o dinheiro de fato entrou, é o que evita com que essas ocorrências possam de fato existir. Então, como simplificar e dar mais empoderamento para o estabelecimento para evitar que isso aconteça é um dos nossos desafios. Também antes da gente começar aqui, a gente estava falando de tecnologia, né? Eu falei que para toda luz em geral tem uma sombra. Você vê, tudo isso aqui é uma luz enorme, né? A simplicidade que você tem dos meios de pagamento é enorme, mas você passa a ter pontos de fraude, de possíveis fraudes que ficam relevantes. Como você faz para evitar é super interessante e super importante. E a Cielo, sem dúvida alguma, é uma das líderes, se não a líder, em menor índice de fraude. A gente preza e gosta muito desse título. Que vem com muito cuidado. Vem com cuidado no credenciamento, a gente não credencia qualquer estabelecimento, a gente segue todas as regras, a gente trabalha a gente tem uma área que combate lavagem de dinheiro de um jeito super relevante, então tem vários estabelecimentos que não conseguem entrar na Cielo, é duro mesmo. Por quê? Porque a gente quer ter certeza que você evita qualquer coisa que possa acontecer com qualquer uma das pontas, né? Com o usuário, com o emissor, com o próprio estabelecimento. Então, mas é um desafio contínuo, por isso que ele é bacana, por isso que ele E a solução para isso é a maquininha, né? Que eu citei dessa fraude. Porque ao invés de você ver, ali aceitar o comprovante, você apresenta a maquininha, ela gera um QR Code, que é um QR Code único ali para a situação, aquilo paga e gera um comprovante. Se ele não efetivar o Pix, o pagamento, não sai comprovante, não sai efetivação e acabou. Basicamente você fechou. Tem um outro caso de tintas, também, esse eu não posso citar nomes, mas de uma rede de venda de materiais de construção. E ele estava sofrendo o mesmo tipo de golpe, só que em um volume muito maior. E a solução foi essa. Pix, só na máquina. Fica até a dica aí para você que está escutando a gente. Pix na máquina, porque você tem um meio de pagamento que está garantindo ali a operação e você evita esse transtorno. Porque, se você parar para pensar, é até bem óbvio. Porque o varejista que tem uma atendente e o cara mostra aquele comprovante, ele está vendo o comprovante, mas você não sabe se aquele comprovante é verdadeiro, porque o atendente não tem acesso à sua conta bancária na hora, poxa. Né? Não tem como ele saber se aquilo dali é verídico ou não. Então, isso é um ponto muito, muito legal que você citou do Pix, mas eu não acho que o Pix vai continuar nessa transação que está hoje de eu vou te dar um Pix e vou te mandar. Eu ainda acho que vai precisar ter algum garantidor nesse processo, né? Claro, de pessoa para pessoa é mais fácil, mas na pessoa jurídica nem tanto. Quando acontece massivo, com horário de pico, múltiplas lojas, outro elemento são múltiplas lojas, né? Você não vai estar presente em todas elas. Como você faz para garantir que as coisas acontecem? Ter controles, automatizar aquilo que é esperado, você do ponto de vista de controle, você entender o que é esperado para aquele horário, se não está acontecendo, alarmar. Então tem vários elementos que ajudam entre gestão e meios de pagamento a diminuir a chance dessas ocorrências. Agora, eu falei de revolução, é interessante, né? A Cielo e as concorrentes são conhecidas como empresas de maquininha, certo? Sim. É o jeito que no final terminou sendo conhecido. Acho que até na nossa história teve algum momento que a gente lutou contra o termo maquininha, mas que a gente terminou abraçando, porque é o jeito que as pessoas chamam mesmo.
E o que está acontecendo? Algo também super atual, nos últimos 2 anos, uma revolução interessante. De um lado, você tem... Eu falei do varejo, né? Falei dos meios de pagamento, mas tem outra revolução bacana acontecendo. Então, e aí você vai conhecer os dados melhor que eu, então tenho até receio de falar, mas você tem hoje 90% dos brasileiros com algum smartphone na mão. Sim. O Brasil figura como, acho que, segundo lugar em maior número de horas de uso de smartphone, com algo próximo de quase 5 horas e meia de uso versus outros países que, na média, usam 4 e algo. O Brasil utiliza mídias sociais. Quando você pega mídia, o Brasil ranqueia nos 3 primeiros lugares para todas as mídias sociais, o que significa que, em termos de tempo de uso, a gente usa 3 horas e meia de mídia social no celular versus outros países que estão com 2 horas, 2 horas e meia. Isso mesmo. Então, a revolução que a gente está passando de mais que um mundo digital, mas um mundo digital na palma da mão, ela é enorme. E aí eu tinha comentado sobre ubiquidade, né? Tinha falado, olha, ubiquidade é um negócio relevante. Ao mesmo tempo, os smartphones, a gente já tem uma penetração bem alta de smartphones que têm a capacidade de NFC, de você pagar por aproximação, por conseguir transacionar o wallet. E isso está crescendo de uma forma super relevante. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a troca de smartphones, que na média do mundo é 4, 5 anos, o Brasil está ficando um pouco mais baixa. Sim. Mesmo o Brasil tendo a classe CDIE, DIE com um volume muito relevante. Como quase 80% das novas vendas tem NFC, parte de NFC está crescendo. Então, você pega o parque de NFC crescendo, abriu um outro universo de possibilidade, que é, para quem tem estabelecimentos com 1 ou 2 pontos apenas de pagamento, transformar o celular, os próprios celulares da empresa, em maquininha. A gente chama isso de tap on phone ou tap to phone. Né? Cada um chama de um jeito. E uma tecnologia que você utiliza o celular emula a maquininha, e então você não precisa mais da maquininha, porque ele consegue emular, consegue dar segurança, consegue ter toda a jornada que garante todos os elementos que a gente falou anteriormente, mas no celular. Então, apesar de sermos empresa de maquininha, uma das coisas que a gente está trabalhando é para matar a maquininha de baixo para cima da pirâmide. É um movimento natural que deve acontecer, e como que a gente faz para participar dele e keep the cannibals in the family, né? Garantir que a gente continua tendo, assim como contei do Pix, né? A gente quer ter um lugar ao sol do Pix, que termina canibalizando o débito de um jeito extremamente relevante. Como participar disso, como participar dessa pequena nova revolução que está acontecendo de baixo para cima, é algo extremamente relevante. Para contar um case, não sei se você conhece a Gerando Falcões. Sim, conheço. Então, a Gerando Falcões tem um projeto que chama de Mara, que basicamente o que eles identificaram isso é bem conhecido, né? As mulheres dentro das famílias que estão na favela, elas têm um papel prioritário na geração de renda, ou seja, quando elas têm renda, a vida da família muda de um jeito importante. Identificaram que muitas não tinham renda, e identificaram que eles poderiam receber roupas por doação com boa qualidade, e que elas poderiam vender dentro da favela roupas ou outros produtos. Eles começaram a transacionar, só que eles esbarraram no seguinte desafio. Muitos clientes queriam pagar, muitos dos clientes que estão ali queriam pagar com cartão, não com dinheiro, queriam pagar com cartão. Então eles precisavam ter maquininha, só que o aluguel da maquininha era algo proibitivo. Eles não conseguiam, imagina, você está pegando uma pessoa que ainda nem aprendeu a vender. Então como que você faz para transacionar? E a gente levou, entre outras inovações, a gente levou o Tap on Phone como uma das possibilidades, dentro do menu de possibilidades, porque hoje em dia você consegue fazer pagamentos à distância de diferentes formas. Você pode fazer por Near Field Communication, né? O Tap on Phone. Você pode fazer utilizando um link de pagamento. Você pode fazer utilizando um Pix com QR Code dinâmico. Então, como combinar tudo isso para fazer com que a venda ali seja possível? Então, é um exemplo bacana, acho que a gente termina contribuindo para a sociedade de um jeito diferente, mas com bastante tecnologia. E eu falei da maquininha. Tem outra revolução acontecendo, aí ao contrário, dos maiores estabelecimentos para os menores estabelecimentos, que é você passar a integrar o teu hardware que faz o pagamento com outros softwares. Então, eu há pouco tempo tem um restaurante que eu morava em Higienópolis,
e tinha um restaurante do lado da minha casa. Do lado da minha casa. Eu ia direto, o restaurante fechou porque fecharam o quarteirão inteiro para a construção de um prédio. Aí eu mudei, fui para Moema, aí abriram um restaurante há poucos meses lá em Moema. Aí eu fui no restaurante para experimentar, aí tinha uma maquininha da Cielo. E aí eu fiz nem contei para o meu time isso, eu fiz toda a experiência como, assim, às cegas ali. E toda a gestão do estabelecimento estava no POS. Então, da geração do pedido até o aceito do pedido, como que isso aqui transacionava nos sistemas deles, até a geração de nota fiscal. Então, tudo dentro do POS. Vale para estabelecimento, assim vale como eu fui no começo desse ano, eu fui para como se fosse um museu, e o ingresso era gerado pela maquininha. Então, você tem uma quantidade de aplicações, você começa a integrar os sistemas. A gente tem um varejo alimentício, uma cadeia de varejo alimentícia que é razoavelmente grande, em que tudo também está na maquininha, então está no aparato ali. Então, ter essa capacidade de integração dos maiores para os menores faz com que você tenha uma importância do hardware cada vez mais interessante, porque ele passa a ser o hardware para gestão, não para simplesmente pagamento. Então, ter essas coisas integradas também faz bastante diferença. Então, de novo, são várias revoluções acontecendo ao mesmo tempo. E aí muda o que você espera da empresa. Em geral, me perguntam, o que você acha que vai ser o futuro dos meios de pagamento? Talvez você vai me perguntar isso. Eu já falei várias coisas, né? Eu também já respondendo, mas é muito difícil dizer o que vai ser exatamente o futuro. Você tem Open Finance. Hoje, a gente tem conciliação e extrato. Será que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai fazer tudo por Open Finance e vai ter uma visão total da vida financeira do estabelecimento fornecida pela utilização do Open Finance? É uma boa pergunta, na minha opinião, é uma ótima hipótese. Mas é uma hipótese. O que você tem que estar preparado para que tudo isso aconteça. Como você tem uma empresa que se adapte às mudanças rapidamente, mais do que faça futurologia, porque não são mais grandes projetos, né? São projetos curtos, rápidos, que você testa, faz MVP, vê se o cliente performa, entende qual que é o teu objetivo estratégico, vê se ele está sendo alcançado, cresce, termina pivotando para algo que faz sentido. Acho que é esse espírito do que a gente está vivendo, que vale para, acho que quase todas as indústrias, se não todas as indústrias, mas para meios de pagamento, que está vivendo tantas disrupções ao mesmo tempo, né? Disrupção digital, disrupção da inteligência artificial, disrupção do varejo, tal, e dos próprios meios de pagamento e da regulamentação, tudo isso no mesmo caldeirão faz com que a adaptabilidade seja mais relevante do que qualquer previsibilidade. Boa. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Conectando os temas que a gente falou agora há pouco, a gente falou de segurança, falou bastante, né, dos eventos de fraude, teve os exemplos, meus exemplos, então é um negócio presente. A gente pesquisou há pouco tempo na Cielo a percepção, em vez de pegar dados, porque os dados contam essa história, mas ao invés de pegar dados, a gente foi ver qual que era a percepção do varejista, né, como que ele enxergava. Então, o primeiro ponto, os varejistas passam a enxergar a importância do Pix de uma forma muito relevante no dia a dia de pagamento deles. Mais de metade deles afirma que dá algum tipo de vantagem para pagamento via Pix. Então, não só existe como é algo que é de alguma forma incentivado, só que, por outro lado, você tem um percentual bem relevante enxergando que cerca de 63% dos eventos de fraude estão vindo de Pix versus 58% que enxergam de outros meios de pagamento. Então, o Pix se tornou relevante como meio de pagamento, se tornou relevante como um evento de possível fraude. Então, tudo que a gente falou é bem bacana você ver que o estabelecimento que está na ponta ele tem essa percepção. Então, o mercado é muito inteligente. Ele absorve tudo isso que a gente está falando e ele também se move. Então, a decisão por ter meios de pagamento passam por aqueles 3 eixos que eu falei anteriormente, mas passa por esse conhecimento, por você ter certeza que você consegue, pelo estabelecimento, buscar ter certeza que ele consegue dirimir qualquer chance disso acontecer. Isso num momento em que o Banco Central, recentemente, acho que colocou uma exigência que
vai estar no ar ainda esse ano, que é de você ter o Pix por aproximação. Então, assim como você tem o pagamento de cartões por aproximação, você vai ter o Pix por aproximação, que se soma a tudo aquilo que a gente falou da jornada. Eu falei que a aproximação e a aproximação do pagamento via celular está se tornando algo extremamente relevante. Você passa a ter o Pix por aproximação, em algum momento tudo isso vai se unir. Então, de novo, é um caldeirão onde você tem os estabelecimentos passando por mudanças e aprendendo muito dos meios de pagamento, pelo fator que você falou agora há pouco, Dario. Eles se enxergam que é um fator que passa a ser preponderante para determinar se eles vão ter... Imagina, a margem de um varejista pode ser 3%, 4%, 5%. Jesus. O pouquinho que ele perde de negócio ali faz muita diferença na margem dele. Então, são, em geral, clientes que buscam a perfeição, porque na perfeição o business dele é difícil. Sim. No universo onde a taxa de juros é alta, onde tudo que você enxerga parado de estoque é dinheiro que está parado. E dinheiro que está parado significa que ele está tendo que pagar por esse dinheiro uma taxa mais alta que quase qualquer outro país do planeta. Dentro deste mundo que a gente está discutindo esses elementos. Então, é bem bacana ver como que eles se movem, como que o Banco Central se move, como que as empresas se movem, como que a tecnologia ajuda tudo isso a ser verdade e funcionar bem. Sabe que você citou esses dados e é engraçado como vai de encontro ao que eu percebo no mercado. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai atuar com um processo de consultoria para principalmente varejo, né? Varejo sofre muito nisso, né? Não tem como não citar varejo. Mas quando a gente vai fazer um processo de consultoria para o varejo, muitas das vezes um dos grandes problemas financeiros estão acontecendo pela falta de uso de boas tecnologias dentro do ecossistema da empresa, né? E meio de pagamento é uma delas. Ele acaba se utilizando mal de meios de pagamento. Muitas vezes ele tenta achar opções não convencionais, vamos chamar assim. De repente, um player que faz um antifraude, aí ele tenta conectar com uma outra, para um outro gateway, assim, um bank as a service, que depois ele tenta jogar. Nada contra, existem eficiências nesse tipo de modelo, mas, via de regra, para o varejista, o que ele precisa é de um bom gateway, de um bom caminho para que ele consiga fazer esse pagamento, para que ele consiga receber esse pagamento sem frição e que tenha, de fato, uma boa margem de segurança. Tem um ponto também que a gente acabou citando aí, que você falou sobre a maquininha, você falou sobre link de pagamento, você falou também sobre pagamento por celular. Tem um outro item que eu estou vendo crescer bastante, que é o seguinte, que é você conseguir concentrar meios de pagamento, você conseguir concentrar numa maquininha, num item de pagamento, pagamentos que serão splitados para várias outras empresas. No setor de eventos, isso está muito eminente, mas você começa a ver hubs de negócios, lojas que estão dentro de um colegiado, dentro de um ambiente, que querem compartilhar aquele tipo de recurso. Shopping centers já querem começar a olhar para esse tipo de questão, de um pagamento splitado. Isso parece a tendência, ainda que um pouco tortuoso, porque é muito bom para uns e vai estabelecer uma guerra para outros, né? Mas isso também acaba se tornando uma frente uma frente tecnológica de pagamento. Sem, né? Sem dúvida alguma. Tanto para pagamentos presenciais, então, vou dar um exemplo bem básico. Um salão de cabeleireiros. O salão tem que receber um determinado valor por cada procedimento, o outro valor está com um profissional. Sim. Com a gestão de caixa super curto dos dois lados, garantir que isso acontece de forma instantânea é extremamente relevante. Então, vale para o pagamento físico, vale para o e-commerce. Muitas vezes você tem, quando você olha as diferentes vertentes do e-commerce, você tem uma transação, às vezes 3P, no qual um pedaço você vai ficar com a plataforma, outro pedaço vai ficar com o estabelecimento que está fazendo a transação. Fazer essa divisão automática é algo, de fato, que gera diferenciação, mas principalmente vai para aquele eixo de simplicidade, porque ele precisa ter isso simples. E voltando para o ponto que você estava comentando sobre o gateway, talvez um dos grandes desafios que vem nessa nova onda de automação, por assim dizer,
como transformar todos esses dados transacionais em dados que possam ser utilizados, porque você consegue fazer uma quantidade de testes para aferir se está tudo certo. Então, o desafio de conciliação, quando a gente falou, né, de como os clientes utilizam o Pix utilizando a maquininha, um pedaço importante é pela conciliação. Só que você tem ferramentas que podem ajudar ainda mais se você transforma todos esses dados transacionais em dados que podem ser utilizados, não uma informação que está estanque num sistema ou perdida em múltiplos sistemas, que foi um pouco do que você descreveu aí, que talvez seja a realidade de alguns varejistas que você encontra quando vocês vão trabalhar com algum nível de tipo de consultoria. E é verdade. Porque o grande problema não é ter múltiplos sistemas. Às vezes isso aqui pode ser ótimo, porque você está tirando o melhor de cada um. Mas como que você faz para ter, de fato, um repositório único de informação que você consiga utilizar a Advanced Analytics, AI, a seu favor, num universo onde está todo mundo utilizando a seu favor. E se você passou a ter um indicador de fraude que seja 0,5% superior aos demais, é uma grande desvantagem. Então, acho que esse é um dos desafios super bacanas que a gente está vivendo hoje. Já fazendo meu jabá, Opa. A gente desenvolveu um sistema para fazer integrações e conciliações de dados de pagamento via Open Finance. É um negócio bem legal que a gente está fazendo. Depois eu te conto nos bastidores. Quero saber, mas... por isso que você entende pagamentos, tá vendo? Com certeza. Mas eu entendo de pagamentos porque está inerente ao nosso processo de desenvolvimento. A gente, por exemplo, vou te contar um case legal aqui. A gente fez o Live Commerce da Americanas. A gente desenvolveu todo o Live Commerce, toda a tecnologia para venda. Quando a gente foi fazer o Live Commerce para uma empresa de varejo e-commerce, o que a gente teve que entender? Meio de pagamento, porque tinha um QR Code ali. Se eu não entendo ali como é que ele funciona, nem operei isso, mas se eu não entendo a dinâmica dele, eu não entrego um bom projeto, né? Meio de pagamento para quem trabalha com eficiência, com expansão para negócios, é um fator preponderante. Meio de pagamento, muitas vezes, é um divisor de águas entre você pagar por uma Cielo ou por qualquer outro player e ter êxito, ou não ter êxito no teu bottom line, dependendo do negócio, né? Dependendo de quanto você alavanca. Então, meio de pagamento é um player relevante e necessário, porque hoje em dia não tem como ser diferente, para um negócio ser bem sucedido. É relevante. E vale seguramente para algumas casuísticas, isso é 100% factual. Você pega setores que têm ticket muito alto, eletroeletrônicos, por exemplo. Sim. A margem é baixa, mas o ticket é alto. Se perdeu um produto por fraude, se perdeu o dia. Precisa vender 10 para repor um. É muita coisa. É muita coisa. Então, de fato, é preponderante. Falando sobre expansão digital e novas frentes de inovação da Cielo, você acabou já citando um monte aqui, mas eu tinha anotado uma questão sobre e-commerce, porque Brasil hoje é e-commerce, cresce bastante. O que a Cielo está olhando para esse mundo de e-commerce? O que vocês estão preparando aí para e-commerce, pensando que hoje, basicamente, tudo tem alguma perna no digital, né? Ou está seguindo para isso, né? Nossa, várias coisas no e-commerce. Então, deixa eu estruturar aqui. Uma que eu conversei é sobre link de pagamento. Quando você olha a indústria, boa parte dos links de pagamento são muito complexos, que significa que o cliente tem que preencher múltiplos campos em muitas telas. Sim. Em muitas telas, o que é cansativo. Chega no final, tem um erro, você tem que repetir tudo novamente, né? Então, a gente há pouco tempo lançou uma facilidade com uma das wallets. A gente quer ter todas as wallets, o que faz com que o que antes era múltiplos preenchimentos deixou de ser. Passou a ser, se você está utilizando o seu smartphone, você consegue fazer esse pagamento de um jeito extremamente simples. Estamos buscando ainda outras formas de tornar isso ainda mais simples. Hoje, a gente consegue fazer uma jornada de um estabelecimento com um onboarding de 5 minutos. Então, entre ele querer entrar na Cielo e estar gerando um link de pagamento, você tem 300 segundos. Então, é esse a experiência. Quando a gente vai para o e-commerce, você também comentou, para o gateway, a questão da taxa de aprovação, que vem crescendo de uma forma extremamente relevante na Cielo, com um indicador de fraude que é decrescente, é o que é a chave. E aqui
tem um pouco de... É interessante como alguns temas são uma mistura entre ciência e arte, né? Entender o perfil do cliente, entender o perfil das transações, customizar um pouco as análises, ter bons mecanismos antifraude que consigam capturar as nuances e 100% dos dados de uma forma comparativa com o que está acontecendo no mesmo horário, com o mesmo tipo. Tudo isso faz com que você consiga ter uma taxa de aprovação cada vez mais alta com uma fraude cada vez menor. Parece que é simples, mas muda o negócio. O que a gente estava falando agora há pouco. Para alguns setores é fundamental. Então, mudanças acontecendo no link de pagamento de um jeito relevante, mudanças acontecendo no e-commerce, e tudo isso num momento onde as transações para e-commerce continuam crescendo de um jeito, em especial para cartões, de uma forma ainda mais acelerada que o físico. Então, a gente continua enxergando um pouco de deslocamento entre o consumo aqui, que termina favorecendo aqueles que estão bem posicionados nesse mundo mais digital. Vocês hoje na Cielo, ou a Cielo dentro do grupo, né, de tudo que vocês são gigantes, vocês têm algum tipo de RP, algum tipo de sistema nesse sentido? Que bacana. Realmente você... Não sei se você estudou para fazer as perguntas ou se você, de fato, na tua consultoria esbarra tanto com os temas para fazer as perguntas que, de fato, são relevantes. De fato, o que a gente... Qual foi a decisão da Cielo? A gente tem um hardware que a gente chama de Leo, que ele veio evoluindo bastante, em especial nos últimos 2 anos. Então, hoje é um equipamento muito robusto, com uma taxa de defeitos bem baixinha. E daqui a pouco eu falo um pouco sobre defeitos e sobre alguns outros aspectos interessantes de inovação em coisas simples, que proporciona a capacidade de você se conversar com centenas de empresas de ERP ou CRM ou outras e permite com que, de uma forma simples, com desenvolvimento em plataforma mais aberta, Android, você consiga, de fato, conectar esse mundo de diversos softwares. No Brasil, você tem uma cauda longa de softwares. Tem alguns softwares que são muito grandes, mas tem uma cauda longa que é absurda, que é regional. Então, você tem software houses que são pequenas, mas importantes para determinada região. Você tem usuários que precisam dessas software houses porque eles não são tão letrados digitalmente. Então, o que a software house dá para eles não é só uma programação, mas é um apoio e um suporte, uma manutenção em relação àquilo que ele está tendo, e até mesmo um treinamento. Permitir que esses softwares se conectem à nossa máquina de uma forma integrada é algo que é transformacional e a gente está acelerando essa jornada. Então, a gente foi aperfeiçoando nossas capacidades tecnológicas em termos de ter certeza que a nossa máquina opera com solução integrada de uma forma mais que impecável, talvez uma das melhores do mercado. E agora a gente está na jornada de como construir parcerias para fazer com que o ecossistema como um todo consiga tirar mais de tudo isso. Então, de um lado, você tem os estabelecimentos que que podem enxergar uma curadoria em quem, de fato, entra na Cielo com uma oferta de software e a partir daí tiram melhor. E as empresas de software que podem enxergar que, tendo a Cielo e fazendo parte do ecossistema da Cielo, conseguem vender mais. Então, essa combinação é uma combinação poderosa, um ciclo virtuoso e que a gente está tentando trabalhar para acelerar. Muito assertivo, inclusive, né? Porque um dos grandes problemas dentro do mundo dos pagamentos é que se entendeu que esses dois entes precisam conversar de forma síncrona, né? Um não vive sem o outro. O meio de pagamento não consegue viver sem o RP porque, no final, o cara opera o RP, né? O meio de pagamento é um braço da gestão do negócio. E o RP não consegue viver sem o meio de pagamento porque ele não consegue gerar nenhum tipo de dado relevante sem o raio do pagamento, porque não é no pagamento que se gera a venda. Não interessa o resto, o que interessa é a venda. Então, eles precisam viver em condição sine qua non. Ai, perdão. Nada, por favor. Não, e tem... Interessante nessas revoluções, né? Eu falei do regulador, mas tem um outro stakeholder relevante que também está se movimentando e que seguramente vai vir novidade por aí em breve. A gente está vendo a reforma tributária, né? Acontecer enquanto a gente está falando aqui. Um dos eixos que está se discutindo na reforma tributária é garantir que os pagamentos que são feitos por meios eletrônicos têm vou usar aspas, né? Um split de pagamento indo diretamente para o fisco.
Então, Eles são maravilhosos. Né? O Brasil é muito tecnológico. É um lado assim. Eu fico admirado com a quantidade de temas que o Brasil anda na frente de outros países. Em meios... A gente é muito bom. A gente é bem digital. Aqui... A gente já é bem digital, né? Eu e você fazemos imposto de renda de uma forma 100% digital há muito tempo. Aliás, não lembro de ter feito de outra forma. Para ser bem honesto, não lembro de ter feito de outra forma. E aqui é outro elemento que também vai colocar dentro de todos esses ingredientes transformação e evolução. Então, você vê que... por quê? Porque um dos objetivos que você tem... Por que me lembrou isso? Porque um dos objetivos que todo mundo tem quando faz a integração é a geração da nota fiscal, é a geração do todo mundo, acho que a grande maioria dos estabelecimentos trabalha de um jeito super bacana, né? Super legal. Então tem essa preocupação. Então, de fato, toda essa automação é relevante para eles, para poder integrar, entre outras coisas, esses módulos tributários de impostos. Mas o que eu ia dizer também é que dentro dessa dinâmica, a gente vê muitos players seguindo fora do core business. Porque essa equação, essa condição de RPI meio de pagamento é fantástica. Muitos players, inclusive, a gente não precisa citar o nome, foram para um caminho de tipo, vou ter também um RP, o RP também pensou, vou ter um meio de pagamento. Mas no final, alguns até entregam, mas a grande maioria não entrega. Né? Alguns conseguiram achar a condição ali, mas são ambientes diferentes. Né? São mundos diferentes, são mundos difíceis. É claro que para players como a Cielo isso seria possível, porque existem sinergias. Mas o que você está me dizendo é que, na verdade, o que vocês vão focar é o teu core business. Na verdade, vocês vão ser um elo para que isso funcione ainda de melhor forma possível para um RP. É isso, né? É isso, até porque como nós não somos concorrentes de nenhum RP, eu diria que pelo menos todos os médios, pequenos e alguns dos grandes vão ter muito interesse em se conectar a nós, porque, de novo, nós estamos aqui facilitando a relação, criando um ecossistema onde todos conseguem ganhar. Então não tem, termina sendo um posicionamento diferente, mas que eu acho que produz um resultado talvez mais exponencial do que qualquer outro. Mas tudo que é diferente dá mais resultado. Esse se eu aprendi alguma coisa na minha ínfima experiência, é que se todo mundo está indo para a esquerda, vai para a direita e vai dar mais resultado. Sabe? Inclusive, tem um livro do... Agora... Ou pelo menos você vai saber por que está indo para a esquerda. Exatamente. Tem um cara... Agora, lembrar essa hora o nome de livro é fogo, né? Mas tem um cara... Não vou lembrar. Rise Jack Trout, lembrei. Que escreveram um livro Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. E eles ficam citando vários cases de sucesso. E no final do livro, o resumo, já soltando spoiler, leiam esse livro, viu? É muito bom. É um dos livros, sei lá, o livro deve ser de 80 a 90, mas ele é muito melhor que esses livros que vocês compram hoje, tá? E ele fala isso. Ele fala, cara, se o mercado todo está indo para a esquerda, vai para a direita. Porque no final se cria, quando todo o mercado vai para a esquerda, você acaba criando uma bolha de mercado ali. E provavelmente existe um outro lado de mercado que alguém não está vendo. Então essas bolhas de mercado fazem com que você envelope um novo ambiente e esqueça que existe muito mais mercado para fora. Aí vocês ficam se degladiando. Mas enfim, me lembrou isso porque eu particularmente acho que é muito mais interessante você ficar no core do que expandir e, no final, ficar brigando com players que vivem há, sei lá, 20, 30, 50 anos dentro do mesmo core e podem ser muito melhor sendo parceiros. Mas também, se você falasse para mim, mas eu vou comprar um RP, eu também ia achar maneiro, porque você também é gigante. Então, é um caso muito específico. Mas, continuando nessa pegada, já a gente indo para os finalmente, apesar... A conversa está muito boa, mas eu sei que você tem uma empresa ainda para gerir. Desafios que você acha que o setor vai sofrer nos próximos 5 anos? Meios de pagamento, que a gente deveria se atentar. Acho que a regulamentação. Regulamentação. É um tema, de novo, é muito difícil hoje ser regulador. O regulador tem um peso da caneta que é enorme, em um universo que está se alterando muito rapidamente.
é sempre desafiador para o regulador, e uma vez que o regulamento sai, é desafiador para as empresas se adaptarem, entenderem e se movimentarem. E, de novo, no caso de meios de pagamento, a regulamentação, muitos elementos são necessários, porque você precisa ter prevenção à lavagem de dinheiro, você precisa ter prevenção à fraude, você precisa ter responsabilização, você precisa ter garantias para que as coisas aconteçam. Então, mas regulamentação e as alterações de regulamentação, você tem o real digital, que também vai ser algo que é uma boa pergunta, né? Que vai pegar, não vai pegar? É uma ótima pergunta. Acho que ninguém sabe exatamente. E você passa a ter elementos que começam a se conectar com tudo isso, porque o smart contract, né? Você garantir que determinado elemento do contrato acontece quando o pagamento acontece, você tem isso linkado por software com uma moeda que seja digital. É algo que hoje parece ciência de foguete, mas que é presente também. Acho que é muito presente para alguns meios de pagamento, mas provavelmente pode ser que se expandam. Então, Open Finance, que você comentou, como garantir que tudo isso está num jeito cada vez mais simples. De novo, o que o usuário precisa, seja ele estabelecimento ou seja ele cliente final, é de muita simplicidade. E algo que, de novo, não é buzzwords. Hoje, há pouco eu estava conversando com uma vice-presidente da Cielo, que ela estava me comentando uma análise que ela tinha feito sobre AI aplicada ao nosso negócio. É uma outra revolução, mas é uma revolução tão grande que eu chego a comparar. Quando eu comecei, contei minha trajetória, né? Quando eu comecei a trabalhar na Siemens, eu entrei num programa que chamava Estagiário de Formação, né? Eles investiam no estagiário, tal, super bacana. E eu tinha um negócio chamado computador na minha mesa. E as outras pessoas não tinham. E eu podia mandar um negócio chamado e-mail, que as outras pessoas não... a maior parte das pessoas não podia. E eu tive acesso a um negócio chamado internet. Logo que eu entrei na Telefônica, várias pessoas não tinham acesso. Tudo isso para dizer que, daquele momento para hoje, você não consegue imaginar um ambiente de trabalho sem ter toda essa digitalização. Sim. Você não sequer consegue imaginar. A gente não consegue conceber. Mas era algo que era concebível há 20 anos. Utilizar linguagens de AI para programar e automatizar os processos e simplificar e tornar eles mais eficazes é algo que a gente está, como sociedade, começando. É verdade que tem empresas que estão bem avançadas, mas como sociedade, como no varejo em especial, você vê talvez muitos vanguardistas que já utilizam para inúmeros temas, né? Eu cheguei a comentar, mas muitos outros que ainda não sabem que deveriam estar usando, mas não têm nem ideia como. Então, você vê, é o começo da revolução que a gente teve, seja da área computacional, seja da internet, seja da social media, e indo agora para AI. Então, eu acho que esses elementos todos se falam, se conversam, e vai ser super bacana estar por aqui para ver. Boa. Para fechar, Stannis, uma dica para o varejista. Uma dica para o varejista que está operando, que está aí na labuta, está precisando bater resultado. Que dica você daria para esse cara que precisa melhorar o teu processo de venda e por consequência, tem o meio de pagamento como uma grande ferramenta para bater mais resultado ou menos resultado, como a gente discutiu aqui ao longo da nossa conversa? Acho que a minha dica é ter uma visão holística que... Eu achei que você ia falar, usa Cielo. Sim. Mas a consequência usa Cielo. Boa. Que permita com que ele, por um lado, enxergue top line e bottom line ao mesmo tempo. Então, os custos, sejam eles custos de meio de pagamento ou quaisquer outros, é super relevante para um varejista que tem margem pequena. Boa. Mas a geração de receita é tão ou mais importante. Então, você enxergar elementos como taxa de aprovação, simplicidade, o nível de atrito que você tem do usuário, é algo que a jornada fim a fim talvez seja o maior desafio. E o que eu comentei anteriormente, acho que ter tudo aquilo que transaciona e que acontece no ambiente de operação, como dados que podem ser utilizados pelas novas tecnologias de modelagem, é algo que é fundamental. Quem está fazendo já está colhendo benefícios importantes e todos aqueles que não estão vão sentir isso em termos de competitividade. Cara, boa dica, viu? Gostei da dica. Eu tive um case que o player ele trocou o meio de pagamento, sem citar nomes. Eu fui para o meio de pagamento inferior.
e ele perdeu 10% de venda. E isso, na verdade, culminava para ele 0,5% de economia, mas ele perdeu 10% a 15% de venda porque criou atrito. Deu erro nas compras. A economia saiu extremamente cara. A economia saiu cara, né? Então, às vezes, a gente quer ganhar 0,5%, 0,3%, 1%, mas o quanto isso tem impacto? Eu sempre digo que tem que fazer teste AB, cara. Cuidado com essas movimentações muito grandes em operações que já estão muito estruturadas e que você já tem o teu cliente sem frição, né? Às vezes você quer economizar e acaba criando uma frição e paga mais caro por isso. Boa dica, gostei. Valeu, obrigado. Boa. Stanis, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um Papo de CEO, pessoal. Você quer deixar alguma rede social, algum tipo de contato da Cielo para a galera entrar em contato com vocês? Tá bom, eu acho que quase tudo aquilo que eu posto sobre a Cielo e sobre gestão está no meu LinkedIn, então Ebasols, então é fácil de achar, pode procurar pelo meu nome. Além disso, a gente falou bastante de dicas e como o varejista pode trabalhar. A gente tem uma comunidade que chama Comunidade de Negócios em Movimento, que tem dicas de gestão, treinamentos e outros influencers relacionados aos temas que a gente falou aqui. E vale acompanhar a Cielo nas mídias sociais, que a gente é bastante presente e também busca educar e participar das mudanças e contar o que está acontecendo. Legal. Obrigado, meu amigo. Minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pérez no Instagram e no LinkedIn. Não deixem de seguir, compartilhar e dar rating nesse episódio, porque tem um monte de gente aqui atrás trabalhando para isso, então ajuda a gente. Manda para os seus amigos, manda para o teu varejista que precisa entender sobre meio de pagamento. Manda para o teu amigo de tech que precisa saber o quão relevante e importante é os meios de pagamento para o futuro da tecnologia e do Brasil como um todo, porque aqui a gente discutiu muita coisa de tendência, de fatores importantes de crescimento para empresas, pessoal. Então, manda aí, curte lá e até a próxima.